Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Luiz Fernando Cordeiro, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Trabalho, tendo como temas aula número 1, ações cíveis trabalhistas, 2, arbitragem, a terceira aula foi monitoramento de e-mails, um tema que nós conversamos aqui no bloco anterior, responsabilidade civil trabalhista e o sistema sindical brasileiro, um outro tema que nós conversamos também no bloco anterior. Professor, São Paulo capital, São Paulo interior? São Paulo capital. São Paulo capital. Lá também concluiu o estudo, teve o início e o fim ou não? Estudou em outro estado? Eu sou formado pela Faculdade de Direito de São Carlos, interior de São Paulo, mas fiz a minha especialização, o meu mestrado na Universidade de São Paulo, depois na FMU e hoje estou aqui em Brasília. Então, residindo em Brasília. Ah, tá. Professor, normalmente é uma pergunta que a gente faz aqui, até para buscar um pouquinho, muitas das respostas que nós temos, às vezes até se identifica com quem está nos assistindo, que em especial é da área do direito, mas quando não é, às vezes identifica no sentido da escolha ou da vocação, da opção, no caso. O direito teve uma influência ou não? Era aquilo que você já, ao longo de seus estudos, definiu, não, direito é isso que eu quero seguir? Desde menino, não é? O direito sempre me chamou a atenção. A busca da verdade, a investigação, a justiça. Então, desde criança, sempre foi realmente um desejo do meu coração seguir a carreira ligada ao direito. Não tive nenhuma influência próxima na minha educação, porque meu pai não é da área, nem minha mãe, e não tinha parentes próximos. Posteriormente, após a conclusão da faculdade, que eu fui ter a influência de um meu tio-avô, que foi juiz do trabalho, e eu fui trabalhar com ele, e daí também surgiu a grande paixão da minha vida, que é o direito do trabalho. Pois é, mas aí você... E aí trabalhou com ele já como advogado ou não? Já como advogado. Já como advogado. Depois fui trabalhar em outros grandes escritórios, tive a honra de trabalhar com o saudoso professor Otávio Bueno Magano, um dos grandes juristas do país no direito do trabalho, e outros grandes escritórios. E aí, nesse caso, então, seu tio é que teve essa influência já no direito do trabalho? No direito do trabalho, sim. Por ter sido um juiz aposentado do trabalhista, e nós advogamos na área do trabalho, onde eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais do direito do trabalho e depois seguir o meu caminho. Mas hoje não só dar aulas, você também consegue ministrar esse tempo entre advogar e ministrar as aulas? São duas paixões, né? Que é a advocacia e a docência também. Dá para conciliar. Quando você faz por amor, quando você gosta do que faz, você faz com prazer e é muito prazeroso mesmo. Uhum. Bem, como é que está hoje essa área, o direito do trabalho, para o advogado? Quem está formando hoje, por exemplo, seria uma área ideal para ir? Olha, o direito do trabalho... A seguir, no caso? Sim, o direito do trabalho, eu sou formado há 15 anos, sempre houve rumores de que a Justiça do Trabalho, por ser uma justiça especializada, iria se acabar, ia se fundir com a Justiça Federal, com a Justiça Comum. E não, aconteceu, pela Emenda Constitucional 45, uma ampliação, né, de competência, e competência é poder, e hoje é a Justiça que mais arrecada, né, entre impostos, contribuições para o INSS, e é uma justiça que tem realmente trabalhado na vanguarda em tecnologias, do processo eletrônico, petições via sistema da internet. Então, realmente, é uma área muito boa, uma vez que todos nós, na maioria das vezes, trabalhamos e temos hoje um conflito dentro dessa relação trabalhista e necessita da justiça do trabalho. Então, é um campo muito bom para quem quiser atuar. É célere? Ela é célere. Eu digo assim, poderia talvez aqui melhorar a pergunta. Ela é mais célere que as outras? Ela acaba sendo mais célere, uma vez que o processo de trabalho ele é regulamentado por um princípio da simplicidade. Então, é um processo desarraigado de certas formalidades, como no direito comum. Nós temos, desde a década de 40, o processo sincrético, que é a união de dois processos, conhecimento e execução, num só processo, facilitando, né, uma economia processual
que, por conta da Lei 11.232, que alterou o processo civil, meio que se assemelhou ao processo de trabalho no que tange a essa celeridade. Uhum. Mas você atua só na área do direito trabalhista ou não? Ou tem alguma outra paixão também dentro do direito? Não, eu atuo realmente somente no direito do trabalho. É minha especialidade. Eu creio que o direito ele tem partido para isso, né? Como a medicina, especialização, né? uma especialização. Como a medicina, né? Você vai operar um olho, você quer um oftalmologista, quer um especialista, né? Às vezes um subespecialista em retina, por exemplo. O direito também tem aí buscado isso e os clientes também têm buscado um serviço de melhor qualidade. E isso só se encontra você atuando numa área e se especializando profundamente nela. Agora, pessoalmente, tem alguma outra área do direito que você gosta? O processo como um todo. Ministro aulas, né, em teoria geral do processo. Eu creio que o processo é um instrumento para a realização do direito material. Então, eu até, junto com outros professores, defendemos um único processo, um único meio, instrumento, que ainda estamos caminhando para isso e, quem sabe, um dia chegaremos a ter um único processo, né? Então, eu gosto muito de teoria geral do processo. Professor, nós falamos de temas aí polêmicos que envolvem essas questões trabalhistas, o próprio direito em si. Uma boa parte delas vão parar aí em setores que o judiciário incentiva na contribuição, no tratamento dessas resoluções de conflitos, que são as alternativas, como o caso da arbitragem, né? E aí nós temos a conciliação, enfim. No direito do trabalho, há um em especial, que é a arbitragem, que não é muito bem, ainda não é muito bem aceita, né? Mas por que questões? Olha, a Justiça do Trabalho, primeiro que há um certo, está arraigado na cultura do brasileiro a confiança no Poder Judiciário. Então, o brasão do Poder Judiciário, ela dá uma segurança ao cidadão, ao jurisdicionado. A primeira coisa é essa cultura que nós não vemos em outros países, né? Onde se utiliza muito mais meios alternativos fora da jurisdição para chegar a uma solução do conflito. Agora, o que acontece no direito do trabalho especificamente, com a arbitragem, é que o artigo 1º da Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307, de 96, ela estabelece como competência direitos patrimoniais disponíveis. Se são disponíveis, a grande maioria dos direitos trabalhistas são indisponíveis, porque são verbas salariais, que são oriundas para a manutenção da vida. Então, sendo verbas alimentícias, seriam indisponíveis. E aí nós não poderíamos utilizar a arbitragem. E também, na arbitragem, por ser uma justiça privada, nós não teríamos a possibilidade de colocar em prática o maior princípio do direito do trabalho, que é o princípio protetor, que protege e tenta igualar uma relação tão desigual entre o empregador e o empregado. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já.